Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Irmã preciosa, você está aí? Tudo bem com a irmã? Você, meu irmão amado? Tudo em paz? Firme na fé? Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder chegar até você. Como é importante! Você não sabe como isso é importante, eu poder chegar até você. E eu chego até você não com uma palavra de engano, não. Eu chego até você para falar do Evangelho da graça de Deus. Daquilo que Jesus já fez na cruz por nós, daquilo que já foi consumado. Porque eu sei que esta palavra da verdade, que é o Evangelho da graça de Deus, ela tem poder para despertar o teu espírito para a verdade. A palavra é espírito e é vida. E quando eu ouço a palavra, ouço a pregação do Evangelho da graça de Deus, o meu espírito é despertado pela verdade. Eu entro numa nova condição de vida, numa nova compreensão, uma profundidade começa a brotar dentro de mim. E só o Evangelho da graça de Deus é que pode fazer isso. Lembrando a você isso, que o Evangelho da graça de Deus não é o Velho Testamento, não tem nada a ver com o judaísmo. Eu falo isso quase todas as lives. Nós temos que entender que o Evangelho da graça de Deus, ele começa da cruz para frente. Quando Jesus Cristo disse, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o sangue dele foi derramado. Ali se inicia o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus não tem nada a ver com a velha aliança, tudo da velha aliança, que falava a respeito de Jesus Cristo, se cumpriu já, tudo aquilo se cumpriu, e da cruz para frente começa a nova aliança selada com o sangue de Jesus Cristo. E para mim ter bastante clareza disso, eu tenho que conhecer as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, porque ali nas cartas de Paulo é que eu vou entender, eu vou compreender, eu vou absorver o que é Evangelho da graça de Deus. As histórias do Velho Testamento são bonitas. O judaísmo tem tanta coisa que Deus fez lá, são coisas lindas, mas não é o Evangelho da graça de Deus. Aquilo tudo acabou na cruz. O Evangelho da graça de Deus começa da cruz para frente. E ele é selado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Você entende que eu estou dizendo isso? Já clareou a tua mente sobre o que é o Evangelho da graça de Deus? Por isso que eu preciso compreender as cartas de Paulo. Porque eu vou entender o Evangelho se eu compreender as cartas de Paulo. Por isso que eu tenho que estudar uma por uma, conhecer parte por parte de cada carta que Paulo escreveu, porque ali está a verdadeira revelação do Evangelho da graça de Deus. Eu quero ler aqui para você, Gálatas capítulo 1. Você pode dizer, pastor, o senhor repete muito isso, mas eu preciso repetir isso. Cada vez tem mais gente nova chegando e elas precisam ter clareza sobre isso. Olha o que Paulo diz, capítulo 1 de Gálatas, versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Agora ele explica por que ele está dizendo isso. Porque eu não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então Paulo diz que o evangelho dele não era segundo o homem. Ele não aprendeu e não recebeu o evangelho de homem algum. Será que você parou para pensar nisso?
Será que você já se despertou para esta verdade? Aí ele diz como ele aprendeu e como ele conheceu o Evangelho. Ele conheceu mediante revelação. Revelação de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo abriu o entendimento de Paulo e revelou o Evangelho da graça de Deus para ele. Ele não aprendeu, ele não foi procurar Pedro, Tiago, João para ter sabedoria ou conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo revelou diretamente a ele o Evangelho da graça de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas é claro, mas o Evangelho da graça de Deus não é toda a Bíblia. O Evangelho da graça de Deus está de Romanos a Hebreus, é aquilo que Paulo escreveu. E eu chego até você para falar estas verdades, porque eu sei que Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu chego até você com a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. E hoje nós vamos ler aqui Romanos capítulo 12, um verso que nós já lemos e já explicamos isso várias vezes. É o verso de número 3, Romanos 12, verso 3. Eu vou ler o 1 e o 2 também, mas é o verso de número 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora a tônica está neste verso de número 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, agora preste muita atenção no que eu vou dizer, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Você entendeu o que eu acabei de ler? Paulo está dizendo sobre uma medida de fé. Uma coisa que Deus repartiu para cada um. O que ele quer dizer? Que Deus pôs dentro de cada um de nós, que somos nascidos do alto, que somos nascidos de Deus, ele pôs uma medida de fé. Então dentro de você, que é um filho de Deus, que é salvo, existe uma medida de fé. Uma medida de fé extraordinária, suficiente para toda coisa que você pode imaginar na sua vida. E onde é que se encontra essa medida de fé? É algo que acontece para aquela pessoa que nasceu de novo, aquela pessoa que é nascida do Espírito, aquela pessoa que é filha de Deus, ali dentro, no espírito dela. Deus pôs ali uma medida de fé. Então vamos trabalhar para que isso se torne mais claro no nosso entendimento. Vamos lá para João, um texto que nós lemos bastante, João capítulo de número 3. E nós vamos ler aquele encontro de Nicodemos com Jesus. Você deve saber bem isso, mas vamos recapitular. Vamos ler a partir do verso 1, mas a tônica é o verso 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, olha que interessante, é Espírito. Então Nicodemos é um dos principais dos judeus, é um homem que conhece todo o Velho Testamento, ele é mestre, ele ensina tudo sobre a lei. Ele é um dos principais dos judeus, um homem que conhece toda a velha aliança, que ensina a velha aliança. É um judeu, está debaixo de lei, é guardador da lei, é um religioso. E ele vem ter com Jesus, fala: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que Jesus respondeu para este homem? Ele diz: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas o que é nascer de novo? O que é isso, nascer de novo? É quando eu creio em Jesus Cristo e meu espírito é despertado, eu acordo por dentro. Eu vivia morto nos delitos e pecados, não tinha vida, a vida era uma coisa externa. Mas quando eu encontrei Jesus e criei em Jesus de todo o coração, o meu espírito nasce de novo, existe um novo nascimento lá dentro de cada um de nós. O espírito acorda, o espírito é despertado, o espírito passa a ter vida, a enxergar o reino de Deus. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, se não acontecer isso com você, se você não nascer por dentro, não nascer de novo, você nunca vai ter uma visão do reino de Deus. E Nicodemos diz: como pode acontecer isso? Pode porventura um homem velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aí Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? Água aqui não é água de batismo. Água aqui é a palavra de Deus. Quero ler para vocês capítulo 5 de Efésios. A partir do verso 22, Paulo está tratando sobre o relacionamento de marido e mulher, a posição de cada um na família. E depois ele diz, no verso 25, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então Paulo diz aqui que a água é a palavra. Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer a palavra, vai ouvir a palavra, e o Espírito Santo vem e dá vida dentro da pessoa. Ele diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E depois ele diz, o que é nascido da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, quem nasceu de novo, é Espírito. Então nós que somos nascidos de novo, nós que temos em nós a vida de Deus, nós que somos nascidos do Espírito, nós somos Espírito. E lá nesse Espírito, nesse homem interior, é que Deus depositou uma medida de fé. Existe uma medida de fé dentro de você. Existe uma medida de fé dentro de mim. É uma coisa que só quem nasceu de novo possui. É algo dado por Deus
Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Esta fé salvadora é um dom de Deus. Deus fez brotar isso dentro de nós. É a mesma coisa, esta medida de fé, Deus fez brotar isso dentro de nós. Isso vem pela graça de Deus. Então todo aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. E dentro desse Espírito que está em nós, que nós somos esse Espírito, existe uma medida de fé que precisa ser despertada. Existe uma medida de fé que precisa acordar. Vamos um pouquinho mais para frente para você entender. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler uma coisa interessante. Paulo vai falar justamente isso que nós estamos dizendo. Olha, no verso 16, Paulo está falando sobre as aflições. Mas ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha o homem exterior. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o que Paulo está dizendo? Que nós temos um homem exterior, que é a nossa natureza humana. Mas nós também temos um homem interior que se renova de dia em dia. Aonde está este homem interior? Este homem interior é o nosso espírito, é a nova criação. É aquilo que é nascido de Deus, aquilo que nasceu de Deus, que tem a vida de Deus, que traz a semelhança de Deus. É o homem interior, então é ali dentro de cada um de nós que nos foi dada esta medida de fé. Esta medida de fé está posta dentro de cada um de nós. E de novo eu digo, todo aquele que é nascido do alto, que é salvo, ele tem essa medida de fé dentro de si mesmo. Ele tem esse homem interior, o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é o que? É Espírito. Então, meu irmão querido, minha irmã preciosa, existe uma medida de fé dentro de cada um de nós. Ela está em nosso espírito. O nosso espírito é o homem interior. Vamos ali para Romanos. Romanos capítulo de número 7. Paulo vai falar a mesma coisa a respeito do homem interior. Esse capítulo de número 7 de Romanos, Paulo deixa claro que nós fomos libertados da lei, que nós morremos para a lei. Do verso 14 em diante, Paulo vai mostrar as nossas duas naturezas, natureza espiritual em conflito com a natureza carnal, são opostas entre si, até que ele chega ali no verso 21 e 22 e ele diz assim: então ao querer o bem encontro a lei que o mal reside em mim. E depois ele faz uma revelação gloriosa, olha o que ele diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo no meu homem exterior, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. O que ele está dizendo? Que o homem exterior dele não tinha prazer nas coisas de Deus, mas o homem interior, o homem espírito, o homem nascido do alto, nascido de Deus, este homem interior, nascido de Deus, tem prazer nas coisas de Deus. E é ali nesse homem interior que esta medida de fé foi posta dentro de cada um de nós. Você já localizou o seu homem interior? Você sabe que você é muito mais que este corpo. Você é um espírito que habita neste corpo. Você é uma nova criação. A nova criação é dentro de cada um de nós que acontece. Vamos ali para Efésios capítulo de número 4.
Efésios capítulo de número 4, Paulo vai falar uma coisa interessante no verso 24. Mas vamos ler a partir do verso 22. Então, Efésios capítulo 4, a partir do verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, olha lá, vos despojeis do velho homem, olha o homem exterior, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E ele mostra aqui o novo homem, que é o homem interior, olha lá. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que Paulo está dizendo? Que vai haver uma renovação no espírito do nosso entendimento. E nós vamos nos revestir do novo homem, o homem interior, o homem que é espírito. E vos revistais do novo homem, ela criado segundo Deus, o homem interior que foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então a pergunta: aonde é que está esta medida de fé que Paulo diz ali em Romanos 12, que Deus repartiu a cada um de nós? Esta medida de fé está em nosso espírito, no homem interior. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ler o verso 17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou uma nova criatura. As coisas velhas e antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nós estamos em Cristo, é uma nova criação. Aonde é que está esta nova criação? Esta nova criação, ela está no homem interior, no nosso espírito. E essa nova criação, essa nova criatura, é nela que foi posta por Deus esta medida de fé. Olha que coisa extraordinária. Então, cada pessoa que é nascida do alto, cada pessoa que é um verdadeiro filho de Deus, cada pessoa que é um cristão verdadeiro, ele tem uma medida de fé dentro dele. Ele tem uma medida de fé suficiente para ele viver por meio desta fé. Você acredita nisso? Só que isso é uma coisa adormecida, que precisa ser despertada, precisa acordar, precisa se manifestar. E aí você perguntaria: então, pastor, como é que isso vai se manifestar? Como é que isso vai acordar dentro de mim? Então vamos para Romanos novamente, capítulo de número 10. Paulo mostra como é que isso vai ser despertado dentro de cada um de nós. No verso 17. E a fé, Paulo está dizendo assim, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela pregação, ou a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem. Como é que a fé vem? Ela vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? Repare bem que Paulo deixa claro que é pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o evangelho da graça de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui? A fé vem conforme eu vou ouvindo. Eu vou ouvindo esta palavra de Cristo, esse evangelho vai caindo dentro de mim. E ele vai despertando esta medida de fé, ele vai acordando, ele vai despertando esta medida de fé no interior de cada um de nós. Lembra quando você começou a entender o evangelho da graça de Deus? Você poderia ser religioso evangélico há muito tempo,
mas um dia o Evangelho caiu dentro de você, você ouviu. Um dia aconteceu, você ouviu a palavra do Evangelho da graça de Deus, aquilo caiu dentro de você e você se despertou. Um despertar que você não conhecia, você acordou para uma nova realidade. Você começou a enxergar coisas que você não enxergava, a entender as cartas de Paulo que você não entendia. Por que aconteceu isso? Porque esta medida de fé, ela começou a ser despertada dentro de você. O que é um despertador? Lembra, há muito tempo atrás, quando ainda não tínhamos celular, nós tínhamos aquele despertador de corda, né? E dávamos corda que ele ficava tec, 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 tec. Eu lembro que eu acordava bem cedinho, punha para trabalhar, eu punha 5 horas da manhã para despertar. E eu caía naquele sono profundo, eu não tinha nem consciência de que eu estava vivo, estava num sono profundo, aquele sono bom, né? Mas quando chegava às 5 horas da manhã, aquele despertador estava programado para tocar ali, eu acordava, aí eu tinha consciência de mim mesmo, eu desligava aquele despertador, eu havia acordado pelo despertar do despertador. Assim é a palavra vem, ela é o despertador desta medida de fé. Essa palavra vem, eu começo a aprender sobre as cartas de Paulo, aprender sobre o que é o Evangelho da graça de Deus. Eu começo a entender o Evangelho, eu começo a ouvir, esta verdade vem caindo dentro de mim. E quanto mais eu vou entendendo, mais a palavra vai despertando, despertando. A palavra da graça é o despertador desta medida de fé. Ela nos faz acordar. Estava ali 5 horas da manhã num sono intenso, eu não tinha nem consciência de que eu estava vivo. Mas quando aquele despertador soou, aquele alarme, despertei, acordei. É isso que o Evangelho da graça de Deus faz, conforme eu vou ouvindo, vou recebendo esta palavra do Evangelho da graça de Deus, a coisa vai caindo dentro de mim. E vai havendo um grande despertar. A medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós vai despertando, eu vou saindo de um sono, eu começo a entender. Um grande despertamento vai brotando dentro de mim, uma grande sede começa a acontecer dentro de mim, eu começo a olhar as cartas de Paulo com outros olhos, eu começo a entender o Evangelho da graça de Deus, eu fui ouvindo, e a palavra vai me despertando, me acordando, me fazendo enxergar, despertando esta medida de fé que Deus repartiu para cada um de nós. Por isso, quanto mais eu ouvir o Evangelho, a velha aliança não tem poder para despertar a medida de fé. A lei não tem poder para despertar a medida de fé. Só a palavra da verdade, que é o Evangelho da graça de Deus, é que tem poder de despertar a medida de fé. Despertar o meu espírito, despertar o meu homem interior. Me levar a uma condição de vida espiritual totalmente diferente. A ter uma visão do mundo invisível, a ter uma visão de Jesus Cristo, a ter uma visão do próprio Evangelho da graça de Deus e vê-lo totalmente diferente. E isso está acontecendo em milhares e milhares de pessoas cansadas da velha aliança, cansadas do judaísmo, cansadas da lei, cansadas do excesso de obras, cansadas do falso evangelho, que começaram agora a ouvir a palavra do Evangelho da graça de Deus, e a palavra está despertando a medida de fé dentro de cada uma delas. Que coisa gloriosa! Isso aconteceu com você, minha irmã preciosa, meu irmão precioso. Você já ouve esse despertar? Esse que é o verdadeiro despertar da fé. Esse é o verdadeiro despertar da fé. Quero ler aqui Romanos capítulo 1 com vocês. Romanos capítulo 1,
aqueles versos que sempre nós lemos aqui, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, Paulo fala, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. E olha que coisa interessante que ele diz, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua própria fé. Por que ele fala de fé em fé? Dando a entender que a fé é uma coisa que vai crescendo de uma forma lenta, mas ela vai crescendo. De fé em fé. O que isso quer dizer? Que a fé que eu tinha há um ano atrás, agora eu estou num outro nível de fé, estou crescendo na fé. De fé em fé. O que significa isso? Conforme eu vou aprendendo o Evangelho da graça de Deus, ele vai despertando esta medida de fé dentro de mim. E eu vou tendo conhecimento. E eu vou ouvindo o Evangelho da graça de Deus. E vou aprendendo mais do Evangelho da graça de Deus. E esse novo aprendizado vai despertando a medida de fé em fé. E eu continuo em cima das cartas de Paulo e vou ouvindo o Evangelho da graça de Deus e vou aprendendo. Esse conhecimento vai despertando esta medida de fé, vai despertando o meu homem interior, despertando a minha mente de fé em fé, de fé em fé. E eu vou crescendo na fé. Entende o que eu estou dizendo? Porque é o Evangelho que desperta esta medida de fé. Quanto mais eu aprender do Evangelho da graça de Deus, quanto mais eu aprender do Evangelho da graça de Deus, mais esta fé vai sendo despertada. Mais essa medida de fé vai acordando e despertando dentro de mim. E a minha fé vai crescendo. É como se eu estivesse subindo degraus. Eu vou subindo degraus, vou olhando ao redor, e quanto mais eu subo, mais longe eu consigo ver. E quanto mais degraus eu vou subindo e vou adquirindo uma maior altura, mais longe eu consigo ver, mais profundidade eu consigo compreender. E quanto mais eu vou subindo esses degraus, mais longe, mais profundamente, eu começo a ver e entender as coisas profundas de Deus. Entende? Por isso, meu irmão querido, minha irmã querida, nós precisamos despertar. Cada vez mais, cada dia mais, a cada pregação, a cada ensino, despertar. Porque quanto mais eu for despertado pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, mais degraus eu vou subindo e subindo e subindo, mais eu enxergo a grandeza de Jesus Cristo. Mais eu enxergo o que Jesus já fez na cruz por mim. Mais eu compreendo o Evangelho da graça de Deus, mais a minha fé vai crescendo e despertando, crescendo, e minha visão vai se ampliando, até eu adquirir uma fé madura, uma fé cheia de convicção, uma fé produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Você entende isso? A gente vai saindo da meninice, deixando de ser aquele crente criança, deixando nos levar para aquilo que é perfeito, para a maturidade, deixando nos levar para o crescimento espiritual. E quando isso vai acontecendo, dentro de mim esse homem interior amadurece, se torna firme, resistente, corajoso, cheio de convicção, firmado na verdade, preparado para enfrentar todas as adversidades da vida, preparado para enfrentar todas as aflições que nós passamos neste mundo, preparado para enfrentar tudo aquilo que vem tentando nos subjugar, mas nós estamos firmados no Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho que é a palavra da verdade, este Evangelho que é o
poder de Deus. Eu quero terminar esta live fazendo uma oração. Vamos orar. Ó Deus, querido Deus, que já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Eu quero orar como o apóstolo Paulo orou, aquela oração aos Efésios. E Paulo pediu que os olhos do coração deles fossem iluminados. Paulo pediu que os olhos do coração deles fossem iluminados, que eles tivessem espírito de sabedoria, espírito de revelação, num pleno conhecimento de Deus. E é isso que eu quero pedir em favor deste meu irmão novinho na fé, esta minha irmã novinha na fé, que ele venha ter os olhos do coração iluminados, que esse despertar da fé que vem pelo conhecimento do Evangelho se manifeste mais e mais na vida dele, Senhor. Que ele seja alcançado pela plenitude do Evangelho da graça de Deus. Crendo que será, nós oramos pela fé, em nome de Jesus. Muito bem, gente querida, vamos ficando por aqui. Vou me despedindo de todos vocês, declarando isso, que a sua vida vale mais que o mundo inteiro.